Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. O todos é cada um de nós, é cada pessoa, e cada pessoa é potência pura. Foi com imenso prazer que aceitei o convite da Kika de Castro, do programa Viver Eficiente, para conceder uma entrevista sobre o todos na diferença. Convido então a você para assistir à primeira parte desta entrevista, onde eu conto um pouco da minha trajetória pessoal e profissional até chegar em um acontecimento que me transformou em outra pessoa, o nascimento do meu filho, Tiago. Assista então a mais este programa do Todos na Diferença e, se gostar, curta e se inscreva no nosso canal. Olá, galera eficiente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 7º ano de programa. E hoje nós vamos falar de um projeto muito interessante, Todos na Diferença. E quem vai falar desse projeto maravilhoso é o jornalista e sociólogo Guga Doria. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É uma honra. Muito contente por estar aqui. É sempre uma honra a gente receber pessoas que têm algo a trazer de grandiosidade para a inclusão. Professor, posso te chamar assim, de professor, porque afinal de contas nós vamos ter uma grande aula sobre as diferenças? Pode. Eu quero saber como começou o seu projeto. Então, Kika, para entender o meu projeto, temos que voltar um pouco ao passado. Certo. Na minha época de estudante, né, no antigo ginasial. Faço parte disso. Atual fundamental, né? Uhum. Naquela época eu tinha o que é chamado hoje de dificuldade de aprendizagem. Déficit de atenção? Não só, também, né, isso eu tenho até hoje. Mas também dificuldade de apreender todo o conteúdo que a escola tentava me passar. Certo. Hoje eu aprendi com o educador português, né, o José Pacheco, que não era dificuldade de aprendizagem, era dificuldade de ensinagem. Né? Porque era aquela escola, infelizmente ainda hegemônica nos dias de hoje, que quer que todos os alunos aprendam do mesmo jeito, na mesma hora, no mesmo tempo. É o cabresto. Né? E vem a mesma resposta e só consigam dizer se aprenderam ou não na famigerada prova. O Pacheco já dizia que prova não prova nada. Exato. Só prova a memória a curto prazo do aluno. E eu estou frisando a palavra aluno, porque a própria palavra aluno já é algo estranho, porque aluno significa sem luz. Ou seja, a pessoa entra na sala de aula sem luz, vazia, e é o professor, né, o dono do saber, que vai passar tudo que vai, como diria o Paulo Freire, encaixar todo um conteúdo, né, no que ele chamou de educação bancária. Então eu tinha muita dificuldade de decorar, de química, física. E aí, no atual ensino médio, no colegial, né, eu tive um professor de história que, apesar de conteudista, ele ensinava de uma forma diferente. Então, pela primeira vez, eu me incomodei com aquela minha suposta dificuldade de aprendizagem.
Daí, eu também tinha muita dificuldade de comunicação, eu era muito fechado, ainda sou, né? Mas naquela época eu era muito fechado. Eu montei uma estratégia. Eu ia para casa, pegava lá o livro didático, escolhia um personagem qualquer, né? Sei lá, Napoleão Bonaparte, e encarnava esse personagem e fazia um teatrinho comigo mesmo. Olha. Né? Daí, eu costumo dizer que naquele momento, aquele momento me potencializou para a continuidade dos estudos. Daí, aquele estudante, aquele aluno com dificuldade de aprendizagem, fez faculdade de jornalismo, de ciências sociais, com mestrado e doutorado em sociologia. Brilhante isso, hein? Né? Quem me conhece fala que não acredita até hoje que aquele rapaz quietinho fez tudo isso. Tem um projeto maravilhoso, gente. Todos, eu acho que na diferença, realmente mostra esse pensamento livre, que não fica aquela coisa filosófica só de ser... Não, você tem realmente... A pessoa pode explorar os seus conhecimentos e ter a reflexão. Que eu acho que o próprio indivíduo tem que se refletir por si só. E não só copiar o Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente fala nas línguas atual, né? Mas me conta mais. Eu quero saber porque, assim, você tem um filho com síndrome de Down. Sim. E também é autor de um livro sobre a temática. Exato. Então, aí também, só para fechar essa história, aí na Faculdade de Ciências Sociais, né, eu me encontrei com a filosofia da diferença. E aquilo me encantou. Porque tudo que era diferente já me interessava. Eu trabalhava muito com a questão indígena, Legal. na época ainda chamada a questão da loucura. Eu tinha muito interesse por essas questões. Na verdade, eu me sentia, né, diferente, fora do padrão. Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Daí eu me interessava por tudo que era diferente. E aí a filosofia da diferença me encantou. Daí, né, em 1997, um acontecimento marcou minha vida para sempre, para o bem, totalmente para o bem, né, que é o nascimento do Tiago, que tem a síndrome de Down. E atualmente ele está com 25 anos. Temos uma foto dele na tela. E aquilo, quando ele nasceu, a forma com que foi dada a notícia, que já melhorou muito, pelo que me dizem, mas em 97 ainda o médico não tinha condições nenhuma de dar a notícia. Frio, curto, grosso. O meu caso foi até meio irônico. Eu até tenho um texto publicado sobre isso, né? Porque eu era, né? Sou o pai moderno, o chamado pai moderno. Então eu participei do parto, né? Que legal. Daí o Tiago chorou, como qualquer criança. Daí o médico da minha esposa, né? Chegou para mim... Não, aí eu perguntei, tudo bem com ele? Sim, uma pergunta ingênua, né? Como qualquer pai, qualquer... Ah, tudo bem, só estou preocupado com o olhinho. Olha só, isso é a resposta que se dê com a barriga da mãe aberta. E aí não parou por aí, né? Não parou por aí porque logo depois a enfermeira pegou o Tiago e pediu para mim olhar a testa dele. Eu não entendi nada, tipo, olhei, tá olhado. Depois eu via descobrir que era para mim não dizer que trocaram o bebê na maternidade. Olha que loucura. Desumano, né? E hoje eu até dou risada, porque até é meio irônico até, né? É meio surrealista. Total. Porque não parou por aí. Não, também. Não parou por aí. Eu achei que já estava. Já estava bom, né? Já dava um romance, né? Um conto, né? E ela me chamou no canto e chegou assim e falou, olha, eu acredito que seu filho nasceu com algum problema. Eu olhei para ela assim, com alguma síndrome? Mas volta lá, finge que eu não te falei nada. É lógico que eu voltei com um sorriso amarelo, minha esposa sacou, né? E naquele momento eu brinco que eu tive 15 minutos de luto, devido à forma com que foi dada a notícia.
Aí eu pensei comigo mesmo, olha, puxa, se comigo, que sou esclarecido, vamos dizer assim, o chão ruiu, eu comecei a imaginar o que seria para uma pessoa que nunca ouviu falar de síndrome de Down, de deficiência, né? Daí, 15 dias depois, eu escrevi, hoje foi publicado em e-book, o que eu chamei o diálogo imaginário entre os pais, entre o bebê com a síndrome de Down e os pais. O bebê com a síndrome de Down e os pais. Por que imaginário? Porque, obviamente, porque um bebê Ainda não tem toda a não consciência. fala, mas nesse diálogo o bebê pergunta, ué, por que você está me olhando desse jeito? Aí o pai responde, porque aquele filho que eu idealizei não vingou. Qual foi o filho que você idealizou? Um filho normal. E o que é ser normal? Aí eu começo com o diálogo, né? Os questionamentos Né? internos também, né? Que é muito, de uma maneira simples, a filosofia da diferença. Que, na verdade, essa filosofia, ela rompe com a ideia de que, para a pessoa ser incluída, ela tem que deixar de ser diferente para entrar no seleto e fictício mundo da igualdade. É um resumo da minha leitura da filosofia da diferença. Daí não demorou muito para me transformar no que é chamado de formador de professores para a inclusão. Comecei a dar aula em pós-graduação e eu questiono um pouco, né, o termo formador, porque na verdade formador vem de forma. Sim. E na verdade eu não formo ninguém. Eu procuro fazer as pessoas pensarem sobre as questões delas e do seu olhar sobre o outro, né? O que faz toda a diferença no projeto, porque você não ensina as pessoas a pensarem igual. Cada qual tem o seu pensamento e através dele se faz realmente a convivência num coletivo e a gente pode viver com essas divergências de opinião. Posso não concordar, tenho que respeitar e não preciso entrar. Aquela coisa, faça diálogos e não faça guerra. Isso eu acho muito interessante. Exatamente. E daí, né, virei formador de professores para a inclusão, mas eu sempre quis trabalhar com eles. Eu não gosto muito da palavra eles, né, porque uma nova dicotomia, nós de um lado e eles de outro. Mas só para resumir, né, eu sempre quis trabalhar com eles. E aí na época, isso em 2012 mais ou menos, eu pensei, puxa, a deficiência ainda é muito vista sobre a ótica do modelo clínico. Sim. Então, todo mundo que trabalha com a deficiência, de alguma forma, está curando a pessoa, seja terapia ocupacional, fisioterapia, a educação também, né, nesse sentido. E eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou terapeuta ocupacional, físio, professor de ensino básico. E aí, bom, eu vou fazer alguma coisa diante do que eu sei, do que eu posso. Aí eu montei na época o que eu chamei de curso de jornalismo prático para pessoas com deficiência. Aí surge a revista. Ainda não. E aí, em 2012, eu fui correr por esse projeto embaixo do braço e fui atrás de financiamento, de alguma coisa, e consegui trabalho voluntário na época na Associação Down Brasil. Conheço. Né? Eu não gosto muito dessa coisa de fragmentar, mas foi o que surgiu na época e meu filho tem a síndrome de Down, então eu peguei, puxa, olha que experiência fantástica que eu vou ter. E foi mágico, eu tive 3 turmas só de pessoas com síndrome de Down e editei com eles 3 jornais cujo nome era Jornal Down Brasil e você, Jornal Down Brasil e você.
Daí, em 2015, eu tive algumas questões financeiras, né, como a grande parte dos brasileiros, né, Todo mundo. e não consegui mais trabalhar como voluntário nesse projeto, e tal, mas aí eu falei, não, agora eu vou tentar um financiamento, alguma ONG que financie, e consegui, no Instituto Casa do Todos, isso em 2015, colocar em prática esse projeto. Agradecimentos, Kika de Castro. Viver eficiente. Todos na diferença. Idealização Guga Dória. Produção Tramelas, Histórias e Afins.